Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Melhores CHROs do Brasil. Eu sou Fernanda Almeida e hoje eu recebo Paula Benevides, vice-presidente de pessoas da Natura e um dos destaques da nossa lista. Paula, seja super bem-vinda, é um prazer te ter Obrigada. aqui. Obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui numa lista tão especial como essa. Obrigada, Fê. Paula, queria começar trazendo um tema bem recente da Natura, porque vocês fizeram uma parceria com a Universidade de Oxford e vocês trouxeram uma metodologia super diferente, a gente nunca viu nada parecido no mercado, para medir a relação do bem-estar, o impacto do bem-estar no negócio. De onde veio isso? Por que que você foi atrás disso? E como que funciona? Como que isso está sendo aplicado hoje? Tá bom. O bem-estar para a natura é parte do nosso propósito, então ele não é um tema adicional, né? A gente trata o bem-estar bem como uma referência do quanto que eu estou bem comigo, bem com o meu time, com a empresa, o impacto que isso tem na sociedade e no planeta. E a gente estava numa inquietude de transformar esse propósito em ciência. A Natura tem um histórico de desenvolver metodologias, de desenvolver teses super bem fundamentadas para poder compartilhar e que esses modelos sejam modelos de fato para o mercado. E o tema do bem-estar, que é um tema super importante, a gente olha hoje no mundo, né, pandemias importantes, questões de isolamento muito forte, a gente começou a entender que uma série de temas que a gente cuida lá dentro precisavam expandir e serem medidos. E aí a gente fez a parceria com o professor Deneve, que é um economista super especialista em bem-estar, para a gente poder entender o que que é output, o que que é drive. Normalmente no tema de bem-estar a gente mistura tudo, e aí na hora de agir de maneira pragmática, entender onde os investimentos fazem diferença não só para a empresa, mas para o indivíduo, faltava a ferramenta. Então nessa metodologia a gente tem desenvolvido, ela está sendo construída, porque para a América Latina não tem nada, então a gente está fazendo México, Argentina e Brasil, para a gente também checar parâmetros socioculturais, e ali a gente começa a entender qual o nível de bem-estar e uma dimensão super ampla das pessoas colaboradoras, como é que isso se reverbera no negócio e quais são as alavancas de fato para o resultado. Então a gente tem muita certeza que a partir do momento que a gente desenvolver e concluir, porque agora a gente está fazendo o teste de hipóteses, tem uma série de possibilidades, de caminhos, estamos checando essa metodologia em cada contexto, em cada realidade, e a gente vai entender se segurança psicológica é um driver ou é um output de um processo de bem-estar, né? E o quanto que isso gera produtividade. Então está sendo um exercício super rico e a gente espera em setembro, é a nossa data para compartilhar com todo o mercado os aprendizados e dar mais um passo numa direção da gente ter índices de desenvolvimento humano da pessoa colaboradora, né? A gente é uma empresa de expansão de consciência, então preciso cuidar não só dos indivíduos, estimular que as pessoas se cuidem, é nisso que a gente inverte essa relação, né? Ao invés de eu falar que é importante também, como você dorme melhor, como você se alimenta melhor, a gente para e pensa para nós, dentro da empresa, como eu tenho que gerar um ambiente melhor, uma liderança mais inclusiva, um ambiente seguro, e a gente consegue juntar essas duas dimensões numa metodologia. É um pouco por aí. Então, assim, o que que vocês já vêm observando, e você, né, pessoalmente e profissionalmente, em relação ao impacto realmente de bem-estar e de outras métricas que têm a ver com o individual no negócio? Porque, no fim das contas, é o que você vem fazendo aí todos essas últimas Sim. décadas, né? Trabalhar realmente com o impacto das pessoas para o negócio. Como que você enxerga isso? Para mim, assim, não dá para dissociar. Assim, as pessoas podem e devem entregar alta performance e o jeito de fazer isso pode ser um jeito respeitoso. Então a gente percebe que quando tem um nível de liderança, que a pessoa se sente segura, autêntica, sendo a melhor versão dela mesma, e uma liderança que potencializa esse melhor, a qualidade do trabalho e da produtividade vai para um outro patamar. Uhum. Quando a gente percebe que a empresa tem direções muito claras, muito explícitas e que é boa não só para o mercado, para a dimensão financeira, mas na perspectiva sociocultural, ambiental também em um outro lugar, as pessoas trabalham de uma outra forma.
o nível de troca dentro da organização faz muita diferença. Então, a gente não tem falado mais em treinamento, em desenvolvimento, a gente tem falado de um ecossistema de aprendizagem, porque quando eu junto, isso também importa. Bem-estar você pode olhar em várias dimensões, né? Você olha uma dimensão financeira, que é fundamental, o lugar de segurança financeira, por uma questão de liberdade de vida, não só para pagar as contas, mas a gente olha bem-estar financeiro na perspectiva da pessoa poder escolher seu rumo, sua vida e como ela quer se organizar. A perspectiva mental, que é fundamental e entra nessa epidemia da solidão, como é que a gente pode estimular mais conexões sinceras. A gente é uma empresa que estimula a relação, apaixonados por relações. Então a gente vai pegando cada dimensão dessa, a dimensão do coletivo, onde eu realizo o meu propósito, a dimensão do próprio trabalho, que é o quanto que isso significa algo para mim, e todas as vezes que a gente mede, e agora a gente está medindo integrado, mas a gente mede essas perspectivas, a performance também é muito melhor. Então a gente tem sim investido em diversidade, equidade e inclusão, porque já é super comprovado o impacto que isso tem no negócio. A gente olha a saúde física e mental das pessoas, certamente você tem um nível de absenteísmo menor e um nível de realização maior. E essa outra perspectiva, que é uma perspectiva de propósito. Então, eu gosto de mim mesma quando eu estou aqui dentro dessa empresa, eu sou a minha melhor versão, a minha liderança permite que eu seja a minha melhor versão. O índice de bem-estar atrelado ao negócio está juntando todas essas dimensões em um lugar só. Legal. Bom, você tá na Natura há 2 anos e você estava contando aqui um pouco antes da gente começar a gravar que você chegou para fazer uma transformação e que isso é um pouco a marca da sua carreira. Então eu queria que você contasse um pouco sobre a sua carreira e o que você veio liderar na Natura. Tá bom, Fê, eu nunca morro de tédio na minha É, carreira. Eu escolhi caminhos, né, eu sou psicóloga, escolhi caminhos sempre de organização dos temas a serviço de um propósito maior, assim. Eu sou, de fato, incompetente para cuidar das coisas, bater o bumbo e ficar tudo igual. Então, minha carreira sempre foi uma carreira de olhar para a cultura, olhar para o direcionamento do negócio e a gente, como entidade de recursos humanos, ser essa figura que vai dizer, puxa, está coerente ou não está coerente, né? Então, uma agenda muito de transformação e de inovação. Passei por setores super distintos, já passei por consultoria, passei por Sadia lá atrás, passei por bancos e passei muitos anos também no Grupo Cosan, que é um outro tipo de indústria, e sempre nessas agendas, sempre num lugar de tem um agito, é ali que eu me meto, independente de ser um escopo de recursos humanos. Eu acho que tudo que diz respeito à gestão, a minha carreira foi muito voltada para isso. A gestão e impacto faz sentido para mim. Gestão de pessoas é um pedaço importantíssimo, mas é um pedaço dessa jornada. E aí, quando surgiu o convite para a Natura, veio no momento em que a Natura estava se reposicionando, né? Agora já é bastante público o movimento todo que a gente fez de vender a voo internacional, de simplificar as operações da companhia, de focar e voltar a centrar na América Latina, na marca Natura e na marca Avon. E o meu papel, né, esse convite que me foi feito pelo João, pelo Fábio à época, era um papel de como é que a gente agiliza isso, como é que a gente garante uma cultura que resgate essas raízes, mas para um contexto de mercado diferente. A nossa competitividade é outra, os hábitos de consumo são distintos. Como é que a gente garante uma empresa regenerada a serviço desse novo contexto? Então, nos últimos anos, eu estive muito focada em cultura, em talento e em organização. Se eu pudesse simplificar assim, meus três focos desses últimos anos, foram nessas três dimensões. Então, a gente tem bastante clareza da nossa identidade, como a gente vai entregar, o que que a gente não abre mão e como que isso, de fato, é um diferencial para o nosso negócio. A dimensão de talentos, a gente precisou trabalhar e trazer muitos capabilities novos. A gente reposicionou e está num processo aí de construção evolutiva super bacana, a estratégia de talentos para o modelo skill-based, o modelo baseado em capability, assim, não existe mais, não deveria, né? Mas especialmente no Brasil ainda tem muitas empresas a partir de cargos, uhum, não dá tempo mais para isso. Então a gente vem mudando a nossa estratégia inteira para capacidades. Então, olhando para a estratégia de negócio, que musculatura eu preciso? Que capacidades são essas que eu preciso ter aqui dentro? E aí eu vou decidir se eu vou comprar essa capacidade, se eu vou desenvolver, se eu vou agentificar, que dimensões são essas
ou vou emprestar, né, a gente fala são os 4 Bs aqui, buy, build, borrow ou bot. Como é que a gente constrói uma estratégia de talentos a serviço disso? E nos últimos anos, para fazer toda a transformação que a gente recentemente anunciou, a gente veio construindo um caminho para mitigar risco mesmo. Então, capabilities novos, para a gente garantir que a gente é uma plataforma multisserviço, multimarca, multigeografia, uma estratégia focada no cliente, sem abrir mão da importância da relação com a consultora de beleza e fazer isso de uma maneira inovadora, né? E para a gente na Natura não é qualquer inovação, é uma inovação regenerativa. Então são 3 diretrizes que a gente não abre mão e que nortearam bastante a conversa de cultura, de talentos e, por fim, de organização, que no final pouco antes. No meio do ano passado, a gente tinha finalizado uma onda 2 de Elo, que foram processos de combinar a marca Avon e Natura no México, na Argentina, sistemas interessados, uma série de processos estruturais resolvidos. Era possível a gente evoluir a nossa forma de operar. Então, a gente desenvolveu de maneira bastante profunda uma lógica de entender, a partir dessas capabilities que vieram da estratégia, como é que eu tenho que me organizar. E organizar, as pessoas às vezes acham que é só estrutura organizacional, e não é. A gente entendeu qual é o design dessa empresa, como é que eu opero por plataforma. A partir disso, quais são os incentivos, quais são as métricas que eu tenho que ter, quais são os processos que sustentam tudo isso e como a gente consegue garantir uma governança, rituais coerentes e quem são as pessoas. Então, eu diria que agora a gente está numa fase de jornada da coerência, que é mais que jornada de cultura, é mais que jornada de performance, é tudo isso consistente com a nossa estratégia de curto e de longo prazo, a serviço também de chegar na nossa visão de 2050, que a gente já tem um compromisso público de sermos uma empresa de regeneração. Então, eu diria que tudo isso que a gente está fazendo nos últimos 2 anos e que vem pela frente é garantir que o modelo de gestão da Natura seja regenerativo. Ele se reinventa, as pessoas saem melhor todos os dias do que entraram e o business, por consequência, também chega em um outro patamar muito mais rápido. Então, essa é a nossa aposta do momento. Pensando em toda essa estratégia, tudo isso que você acabou de contar, por exemplo, a parte das habilidades. Então você lidera, né, são 15, quase 15.000 pessoas, né, na empresa. Para ter essa agenda, para ter esse olhar, para saber de fato quais são as habilidades que você tem na companhia e quais você precisaria, tem que ter bastante tecnologia, né. Super. Eu sei que vocês trabalham com uma plataforma que eu já conheci, que é a Acaso, que é super bacana para fazer esse para entender quais são as habilidades, para conectar as pessoas com as oportunidades. Então eu queria que você contasse o quanto a tecnologia é importante para vocês hoje, como que vocês têm usado inteligência artificial, qual que é o momento, assim, de maturidade desse uso, o que que precisa de tecnologia, o que que não precisa, qual que é o momento hoje? Tá bom. A gente olha para a tecnologia mais do que um enabler, mais do que uma ferramenta, ela é parte do trabalho, assim, a Natura como um todo já tem inclusive estruturas organizacionais híbridas, em que eu boto agentes e pessoas no desenho e entendo quem faz o quê. Para esse processo de capabilities, o que a gente trabalhou desculpa, o que a gente trabalhou muito fortemente foi entender quais são os escopos relevantes dessa companhia, porque também é super desafiador, a gente não consegue nem deve medir tudo o tempo inteiro. Se eu for mapear todas as capabilities que importam para todo o business da Natura, eu vou passar o ano desenvolvendo isso. Então a gente usou de fato uma parceria super importante, estabelecemos essa parceria com a Caso, que é uma startup que tem uma abertura para a construção de modelos também super legal. E ali a gente consegue olhar o que que a gente já mapeou, a gente consegue com IA levantar informações de mercado, então como é que estão as nossas pessoas, como é que essas pessoas se posicionam externamente, e junto com muito dado, a gente tem muito dado sobre as nossas pessoas, sobre tudo que a gente precisa ali. E com esses dados das nossas avaliações, dos feedbacks, dos reconhecimentos, a gente foi montando esses perfis e entendendo, né, o quanto que essas pessoas estão aptas para se movimentarem ou não. A próxima fase disso vai ser uma fase em que todo mundo vai ter acesso, né? A gente está numa camada ainda de liderança, a gente começou ano passado com piloto, esse ano já estendemos, e a gente quer trabalhar para que todo mundo tenha acesso. Porque imagina você conseguir numa empresa olhar o seu portfólio
independente dos títulos de cargo que você exerceu. Eu conseguia tenho um projeto que eu preciso de um capability X, eu não preciso contratar uma super consultoria, a não ser que seja algo muito específico. Eu posso colocar isso numa plataforma e a Fê que está ali nesse ecossistema vai dizer: "Olha, eu posso dedicar X horas por semana para estar dentro disso". Uhum. Então a gente está indo para um caminho que tem muita IA, tem muito dado, mas sem perder uma dimensão muito humana, que é a escolha das pessoas, que é uma crítica das pessoas. Às vezes eu posso achar com os dados que a pessoa é super alinhada a determinada perspectiva, e a pessoa pode não querer. Isso precisa ser respeitado. E a gente tem trabalhado também muito com IA, outras frentes em gestão de pessoas, desde um hub, a gente tem o Maia, que é uma IA hub, em que a gente coloca ali muito para apoiar as pessoas colaboradoras em dúvidas, em definição de metas. Imagina, a meta é um tema que todo mundo trata como se fosse óbvio. E nem sempre é. Então, você consegue fazer perguntas, esclarecer, checar se tem alinhamento. A gente usou muito IA para fazer todo o alinhamento da estratégia da companhia com as metas de todas as pessoas e com feedbacks muito rápidos. Se você faz integração de sistema, precisa ser simples. Esse é o nosso grande desafio sempre, né? Mas para a gente checar se está todo mundo numa mesma direção, senão estou Sim. trabalhando um monte. As pessoas são bem intencionadas sempre, mas não necessariamente vão gerar o impacto que é necessário. Então tem em aprendizagem, a gente está colocando muita tecnologia, esses processos de goal check, a gente tem predição de turnover, então a gente tem alimentado uma IA também para a gente poder enxergar onde é que estão os nossos riscos, ou o que que os comportamentos das pessoas estão nos dizendo, Uhum. porque a gente olha e entra uma dimensão humana forte também. Os comportamentos dados dizem algo, mas como é que você olha isso tudo e lê de uma maneira super isenta e ao mesmo tempo amorosa para poder tomar as melhores decisões para o indivíduo e para o negócio, né? Então tem IA para tudo que é lado. A gente tem estimulado muito isso. Todas as pessoas da Natura administrativa têm Gemini. Então não é algo restrito de uma área de tecnologia, por exemplo, né? Eu acho que a gente está entrando numa fase, assim, não só na Natura, mas no mercado, em que a forma de pensar precisa mudar. Não dá mais para a gente entender que é um prompt que resolve, que é só a ferramenta que resolve. Isso tudo importa, mas não é suficiente. Então a gente precisa começar a entender que esse lugar de desenhar o futuro demanda um pensamento integrado, um pensamento sistêmico e não linear, o que é bastante desafiador para o mundo corporativo que aprendeu step by step. Não dá, agora é tudo em rede, é tudo super conectado, então tem muita coisa interessante acontecendo ali para a gente garantir o impacto que a gente deseja não só para as pessoas colaboradoras, mas para a rede como um todo. Com certeza. Nesse cenário que você está descrevendo de muita tecnologia, de inteligência artificial, de mudanças tanto por parte do consumidor, mas também por parte dos colaboradores, qual que é a importância do RH hoje? A gente estava falando aqui também de um RH que você vê muito mais estratégico. Como que isso é diferente de quando você começou a sua carreira? O quanto a gente realmente está vendo que um RH está sentando junto ali, de fato impactando o negócio e sendo reconhecido como isso? Quando eu comecei minha carreira, há algumas décadas atrás, RH era quase que tirador de pedido. Alguém do negócio ou de uma área mais técnica tinha uma demanda, liga para a menina da RH, que eu fico para morrer nisso, e fala: "Bom, vamos lá, eu preciso disso, eu preciso daquilo". Ao longo do tempo, eu acredito que a gente foi se movendo para um lugar de uma área com relevância. Eu não acredito, assim, nesse contexto que, o RH é estratégico ou não é estratégico. O RH é útil e design do futuro, ou você vai se tornar irrelevante. Para mim, assim, a gente precisa sempre garantir que a gente está olhando para 3 grandes dimensões, né. Uma, a gente tem que ter competência técnica. Quem sabe olhar para a gente, ler contexto e conectar as coisas, quem estuda para isso é uma área de pessoas. Então você tem que ter competência técnica e isso precisa ser útil. Eu acho que durante muito tempo também os RHs ficaram desenvolvendo soluções maravilhosas, que eram ótimas para ir para congresso de RH, mas você pergunta: "Mas isso serve para quê mesmo? Isso está impactando ou sendo útil aonde?". Então, utilidade desse conhecimento técnico eu acho que é fundamental.
Depois eu acredito, não necessariamente nessa ordem, mas é um tripé, que tem uma perspectiva de relações. A gente precisa ser um time de pessoas que estabelece relações para que as informações cheguem primeiro na gente, que é essa mudança de comportamento também. "Puxa, olha, eu estou com uma dor", ou "Eu estou vendo uma oportunidade", eh, como é que eu faço? Se a relação não estiver constituída, a gente vai viver atrás das pessoas o tempo inteiro. Então eu acho que além de utilidade e competência técnica, é fundamental esse lugar das relações e de, vou chamar de conforto por falta de uma palavra melhor, mas de relações de verdade, honestas, respeitosas. E uma última perspectiva, que é a perspectiva de entender o que é sucesso para o negócio. A gente também pode identificar oportunidade. A gente também pode sugerir, recomendar, sentar na mesa para falar de alocação de capital. Porque se eu tenho competência e sei dos temas mais críticos e são úteis, eu tenho relação constituída, eu preciso garantir que essa empresa vá na direção que ela espera. Então não é, a gente tem evoluído como recursos humanos para um lugar desse, por isso que eu falo desse design de futuros. É um grupo que é business centric e people centric, então precisa ser bom para múltiplas dimensões. Porque a gente, se a gente for recortar ou for só fazer o que é regra, regra pela regra, esquece, as pessoas vão fazer e vão chamar de outro nome, né, isso a gente aprende ao longo da carreira, assim, ou você faz algo que de fato vai ter relevância no presente e no futuro, ou as pessoas vão fazer o que tem relevância, só que vão chamar de outro nome para você não se meter. Então esse lugar eu detesto e trabalho muito com o meu time para que a gente seja de fato parceiro do negócio e design do futuro. A gente tem isenção para falar: "Ó, isso aqui não tem coerência com o que a gente quer ser no futuro e não entrega o resultado do presente. Como a gente pode fazer ou ser de maneira diferente?". Aí mexe em processo, mexe em design de gestão. Eu acredito muito que modelos de gestão podem ser diferenciais competitivos fundamentais e o time de RH, os times de pessoas precisam ser, assim, alavancas fundamentais para isso. Sim. Falando um pouco da sua carreira, você passou, como você bem contou, por empresas bastante diferentes, por setores diferentes. Que desafios que você viveu, assim, um momento que você lembra que te ensinou muito, mas que foi um grande desafio da sua carreira? Eu tive tantos, ainda bem. Mas assim, vou falar de naturezas distintas, né, assim, em determinado momento da minha carreira, eu já era uma média liderança ali, foi o momento que eu entendi o meu lugar como mulher nesse contexto, assim, né. Eu eu fui criada em ambientes em que eu nem percebia a distinção. Claro, me faltava repertório, porque existia. E eu tive situações em que eu precisei me colocar à mesa com outro tom de voz e eu precisei interromper uma conversa respeitosamente, mas por uma perspectiva a ser adicionada, e ali eu entendi que não seria no grito, que não seria na briga, que eu precisava achar um espaço como liderança feminina, legítimo. E isso foi fundamental, assim, eu tenho algumas situações, mas foi bem importante para eu poder entender que que o desafio era distinto e que no caminho normal, tradicional, não chegaria onde eu ambicionava, né. Então, esse foi um momento importante em que eu comecei a tratar as pautas de diversidade, equidade e inclusão de uma outra relevância. Comecei a investir o tempo adicional em entender negócio, muita escuta no campo, 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 assim, a gente não sabe. Aprendi essa jornada como um todo em outras situações bastante desafiadoras, assim, com trabalhei sempre com muita gente sênior, e eu tive o privilégio de trabalhar com muita gente muito competente. Então eu precisava estar, puxa, estudando, entendendo, mas aprendi também um lugar de humildade intelectual, a gente não sabe tudo, e está tudo bem, né. As escolas iniciais de gestão não nos ensinam isso, né, ensinam que você tem que ter todas as respostas o tempo inteiro. Eu aprendi trabalhando com gente muito melhor do que tá tudo bem não saber tudo, desde que você coloque a sua curiosidade com coragem e respeito na mesa, com uma intenção sincera, assim, com perguntas que de fato possam agregar. Então eu tive, assim, múltiplos desafios, mas eu tenho um jeito também de olhar a vida que é um jeito muito otimista e corajoso e positivo, assim, não tem opção, assim, se errar tá ótimo, levanta e vamos embora. Não vamos, eu brinco com o meu time
e nem sempre eles gostam, falam: "Gente, por falta de culpado sou eu, a culpa é minha". Então, porque se a gente estiver trabalhando para achar culpado, a gente vai gastar um tempão à toa. Tá bom, escolhe sou eu, porque aí ninguém fica triste, e vamos em frente para resolver, vamos para a solução. Então também aprendi muito com desafios em que a gente tentava achar quem é o responsável. Ok, vamos entender a serviço de que as coisas estão, partindo do pressuposto que todo mundo é bem intencionado, vai dar Sim. certo, vamos construir. Então eu olho também erro e risco numa perspectiva muito de curiosidade e de aprendizagem. Então, assim, não sou uma pessoa que fica remoendo demais, mas se der para mover e der para trabalhar e ser feliz, tá ótimo, assim. E ser feliz é ser feliz para cada um. Também não tenho bula, receita perfeita de como se alcança isso. É o que é suficiente para você. E meu papel é entender isso, é compreender. Eu não sou obrigada a concordar, mas se a gente compreende, a gente consegue convergir os interesses muito mais rápido, de maneira super respeitosa, cuidadosa, desafiando as pessoas também, claro, e a gente consegue entender e entregar o todo, assim, é mais eco e menos ego. Essa é a jornada que os desafios ao longo da minha carreira me ensinaram. Sim. Você falou dessa questão de ser mulher no mundo corporativo, ser uma liderança feminina. Hoje eu sei que você é mentora de mulheres, né, que fala bastante sobre isso, mas e a Natura é uma empresa que tem um índice super alto de liderança feminina também, mas imagino que ao longo da sua carreira, como você contou, não tenha sido sempre assim, né, especialmente porque agora você tá nessa posição, né, como vice-presidente. Mas além disso, você tem 4 filhos, né? Homens. 4 filhos homens. Então, queria que você contasse o quanto a maternidade te transformou, o quanto impactou a sua vida, a sua carreira. Acho que você deixa uma mensagem também de que é possível, né, não só é possível um, mas 4. Então, queria que você contasse um pouco. Tá bom, é possível sim, é desafiador, também não vou romantizar. Eu sei que eu falo de um lugar também de privilégio, de poder montar uma rede de apoio ali para resolver e me ajudar nessa vida. Tenho um marido, um companheiro maravilhoso nessa jornada que cumpre o papel dele, assim, com excelência, mas é desafiador, assim. Como é que eu aprendi? Não foi sempre assim, né? Assim, quando eu fiquei grávida a primeira vez, eu sentei em frente ao meu chefe, eu só chorava, chorava. Jura? E ele falou assim: "Mas por que você está chorando?" Eu falei: "Porque eu tô grávida". Que posição você tinha nesse momento? Eu era gerente. Aham. Gerente, é uma gerente bem júnior, assim. E ele, uma pessoa maravilhosa, ele falou: "Mas Paula, isso é uma bênção, Aham. né, fique em paz". Eu falava: "Mas a gente está no meio de um M&A tal, eu vou perder isso". Ele falou: "Vai, mas você vai voltar, vai continuar, as coisas continuarão existindo". Então eu fui promovida, especialmente depois das minhas 2 últimas gestações, né, os meus 2 primeiros filhos não são filhos da barriga, mas são do coração e da alma, e das minhas 2 últimas gestações eu fui promovida quando eu voltei das 2 licenças. Então, eu fui aprendendo que não dá para atender a expectativa dos outros. Assim, se eu pudesse organizar o meu pensamento nessa jornada, e é o que eu falo muito com as mentoradas, as mulheres super potentes que eu acompanho, já tive a chance de acompanhar, enquanto a gente tenta atender a expectativa do nosso companheiro ou companheira sobre, o que é ser uma boa esposa ou marido, a expectativa da nossa família sobre o que é ser uma boa filha, a expectativa dos meus filhos, o que é ser uma boa mãe, a expectativa de alguma religiosidade que você tem do que é ser uma boa pessoa daquela doutrina, é impossível. O dia que eu resolvi parar isso tudo, passei por terapia inclusive, claro, também não foi uma iluminação tão simples assim, mas que eu precisava entender qual era a minha expectativa sobre mim mesma, foi libertador, assim, muito libertador. Então é possível desde que a gente não queira dar conta da expectativa de todo mundo o tempo inteiro. E da nossa mesmo, né, A também. gente começa pela nossa, assim, da nossa não assim, minha expectativa sobre mim é sempre muito alta, porque eu quero viver tanto nessa vida, tanta coisa, que quando a gente consegue eu tirei a palavra equilíbrio também no meu dicionário, esquece. Assim, isso me trazia um lugar de culpa péssimo. E fui para um lugar, qual é o bom balanço agora? Né, assim, o que para eu poder estar inteira, eu sou uma pessoa super intensa, mas assim, eu vou de cabeça, mergulho naquilo com o meu melhor para você sempre, com quem eu estiver me relacionando. Então eu preciso estar inteira. Se eu estiver preocupada aqui, preocupada ali, não, então eu vou, foco
daqui a pouco aí vai cair um pratinho aqui, aí tá bom, agora eu vou para esse prato aqui. E algumas coisas eu tenho clareza que eu não abro mão. Então eu não abro mão de conseguir estar com os meus filhos em momentos muito cruciais para eles de escola. Não abro mão de poder e aprendi isso às custas, assim, de saúde inclusive, mas hoje em dia de me cuidar, e de me cuidar naquilo que também é possível, gente, assim, não dá, Fê, já me cobrei, malhar 5 dias por semana, fazer ioga, já tentei tudo isso junto e fracassei. Então eu entendi que para eu ser uma líder boa, suficiente, de impacto dentro daquilo que eu acredito que é. Eu acho que nosso papel como liderança é conseguir identificar o que que aquela pessoa é, quem ela quer ser, quem ela é, e levar a máxima potência do que ela existiu. Se eu puder passar pela vida das pessoas, ajudando nesse lugar de autoconsciência e de chegar na sua melhor versão, para mim essa é uma boa liderança feminina e masculina, eu acho que qualquer liderança pode ir nesse lugar. Então, ao longo do caminho, acho que fui escorregando, certamente, fui ouvindo muito. Eu tive ótimos líderes homens e algumas líderes, eram poucas ainda, mulheres, mas é uma jornada, assim, e eu vejo muita mulher potente, muita mulher com medo. Eu falo: "Gente, vai com medo mesmo, sabe, vai na coragem, se errar, levanta, vai ter alguém". Eu acho que esse lugar da comunidade também feminina é muito potente, porque tem dia que a gente não tá nessa energia toda, e você poder contar com alguém, pegar o telefone e falar: "Puxa, ó, me ajuda a ver de outro lugar, a perceber isso de uma outra perspectiva", é fundamental. O mercado avança muito. Na Natura é um privilégio. A gente tem 60% do corpo executivo de mulheres, mulheres que se apoiam, que se desafiam, conversas super duras. Não tem conversa que não possa ser feita, né? Então a gente tem uma responsabilidade nesse papel. Eu, como mãe de 4, me sinto assim, 4 vezes mais responsável em como eu posso deixar filhos melhores para esse mundo, né? E eles, assim, tem dia que tem sermão mesmo, tem dia que eu tenho que conversar. E é maravilhoso, porque eu tenho um filho de 31, um filho de 9, para pegar os extremos. As perspectivas deles de mundo são muito diferentes. Então, o que é ser homem, o que é masculinidade, para os 4 tem referências distintas. Então, eu digo que eles me ensinam muito também, porque eu consigo. A gente nas empresas está lidando com todas as gerações. Claro. Como é que a gente consegue compreender de onde vem e juntar potência? Eu acredito muito nesse lugar. Ser mulher é um plus. Cansa às vezes, é uma sobrecarga, não tenho a menor dúvida, mas é um extra que eu não tenho dúvida que faz com que a gente gere uma potência e consiga entregar uma potência muito mais qualificada, nada contra os homens, porque eles são importantes nessa jornada, fundamentais. Esse coletivo que eu acho que transforma. Perfeito. Paula, super obrigada. Prazer te ouvir. Prazer foi meu, obrigada. Uma honra estar aqui com você, Fê. Uma honra nossa. Muito bom. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima.